Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória. Por favor, Atos capítulo 2. Não se canse desse livro e nem desse capítulo, porque a gente vai decorá-lo agora. Atos, capítulo de número 2. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 2. Glória a Deus. Atos, capítulo 2. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, tá bom, meus irmãos? Ficam à vontade na presença de Deus. Nós estamos gratos ao Senhor por mais uma noite e que Ele nos concedeu. Atos 2, se você encontrou o texto da palavra de Deus, você pode também dizer um amém. Quem não encontrou ainda, é só dar uma olhadinha para a projeção. Nós temos a projeção que tem facilitado muito as nossas vidas. Eu queria fazer... O texto é um pouco extenso e eu não quero lê-lo tudo, porque a gente já está... Mas eu quero ler alguns versículos para a gente entender o que Deus tem para nós. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Eu queria que você repetisse a parte D. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Vamos lá? 1, 2, 3. E encheu toda a casa em que estavam. Pode melhorar que você almoçou, talvez tomou café da tarde e alguns até jantaram. 1, 2, 3. Mais uma vez e você assenta. 1, 2, 3. E encheu toda a casa em que estavam. Se assenta, por gentileza. Queridos, eu preciso da atenção de vocês, que vocês não mandem, não conversem, mas só dê glória e só glorifique o nome do Senhor. Na semana passada, eu comecei falando sobre o sinal de um avivamento, ou sinais do genuíno avivamento ou genuíno derramamento do Espírito Santo. O avivamento na vida do povo de Deus é uma necessidade. Quando o avivamento chega na vida da igreja ou na vida de uma pessoa, ele chega para mudar as nossas vidas. E quando o avivamento, quando o Espírito é derramado, nós temos mais fé. Quando o Espírito é derramado, nós temos mais ânimo
Quando o Espírito é derramado, nós temos mais poder de Deus para realizar a sua obra. Quando o avivamento ou quando o Espírito chega na igreja, ela muda. E quando a igreja de Atos foi avivada, a sua história mudou. E as pessoas ficavam maravilhadas e queriam entender o que estava acontecendo na igreja. E começa a indagação desse povo, o que era aquilo que estava acontecendo. Em Atos capítulo 2, nós encontramos o exemplo perfeito de um genuíno derramamento do Espírito Santo. E não pensamos que todo o avivamento seria exatamente igual a esse, porque o que não é bíblico e não é correto na realidade que nós vivemos, mas o avivamento ou o derramamento do Espírito, há princípios de sinais que realmente são comuns uns aos outros. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, na semana passada eu falei sobre avivamento ou derramamento do Espírito do céu ou da terra. O primeiro fato importante que eu disse na semana passada, que nós podemos identificar quanto ao derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, em que ele não foi produzido pelos homens, não foi produzido pelos apóstolos, mas ele foi produzido pelo próprio Deus, porque a palavra de Deus no verso 2 diz que de repente veio do céu. Então a gente entende que o avivamento não foi gerado na terra, ele foi gerado do céu, porque ele veio do céu. Ele é fundamentado nas Escrituras, e todo avivamento leva o homem de volta às Escrituras. E tudo aquilo que leva o homem para fora das Escrituras não é o genuíno, não é o verdadeiro avivamento. Quando nós olhamos para a igreja de Atos, uma igreja balizada, uma igreja estruturada, uma igreja que vivia a verdadeira essência do derramamento do Espírito Santo. Só que nós vemos um grande problema hoje no meio das igrejas que dizem que está vivendo o avivamento, que dizem que está vivendo o apogeu da glória, do derramamento de Deus, mas a gente vê tanto desvio dentro da igreja. A gente vê pessoas dizendo, estamos vivendo um tempo novo de Deus, a nossa igreja está crescendo, a nossa igreja está expandindo, e a gente vê cada vez mais a igreja entrando em declínio. Mas o verdadeiro avivamento é aquele avivamento que leva o homem a correr para os pés do Salvador. Há um estudo que foi feito, e eu estou guardando isso para outra data. Um estudo diz que de 2010 a 2020, 5 milhões de pessoas aceitaram a Jesus. Só que de 2015 a 2020, diz que mais de 106 milhões de pessoas regressaram ou saíram da igreja. A questão é, como é que vivemos um avivamento que 5 milhões de pessoas aceitam a Cristo, se agregam na igreja, se mais de 100 milhões de pessoas, de 106 milhões de pessoas estão saindo da igreja? Aí essa conta não bate, porque a gente não estamos vivendo ainda o verdadeiro avivamento. Porque quando o verdadeiro avivamento vier, ninguém sai. Quem está fora, entra. Quem está dentro, não sai. Olha para mim. Vou provar.
Quando você olha para Atos capítulo 2, tem 500. No capítulo 1, tem 500 orando. Antes do avivamento, tem 500. Quando o avivamento chega, tem 120. Percebe? Que se não houver um avivamento, o povo sai. Mas quando há o avivamento, de 120 foram numa única mensagem, num único sermão, quase 3.000 renderam aos pés de Jesus. Percebe? Você olha a história desta igreja, uma igreja que antes está perdendo membro, mas uma igreja que quando recebe o derramar do Espírito, atrai pessoas para ela. O problema de nossas igrejas, o problema do cristianismo hoje, das religiões, é a falta de avivamento. E o avivamento, ele só é produzido por meio da palavra, porque se não tem palavra, não tem avivamento. O povo quer, eles gostam de comer comida nova, coisa nova todos os dias. Eles não gostam de mensagem repetida, porque mensagem repetida cansa, pregador repetido cansa, pastor que prega todo dia cansa, e o povo não gosta de comida repetida. De novo essa comida, de novo esse pregador, de novo esse pastor, mas é melhor a mesma coisa todo dia que vai avivar sua alma do que coisas diferentes que não vai fazer efeito nenhum na nossa vida. A verdade que era Pedro, todas as vezes e todos os avivamentos que aconteceu, pelo menos os 3 primeiros avivamentos do livro de Atos, o único pregador que estava pregando era Pedro. No primeiro era Pedro, no segundo era Pedro, no terceiro foi Pedro. Primeiro em Jerusalém, o segundo em Samaria, o terceiro na casa de Cornélio. Quem era o pregador? Pedro que pregou. Era Pedro que estava lá. É o mesmo pregador, é a mesma mensagem, mas o povo era diferente e a glória era a mesma. Só que a gente começa olhando e dizendo, a gente vai ter que trazer pregador de fora, pregador novo, cantor novo, para que haja um avivamento na igreja. Só que nunca precisou, Deus nunca precisou de movimento para avivar a sua igreja. Ele só precisa de um homem que é cheio do seu espírito e que prega a verdadeira e genuína palavra. Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. João prega o arrependimento. E alguém diz, tu és o Cristo? Ele disse, eu não sou. Mas quem tu és? Eu sou uma cana trilhada pelo vento. E vocês acham que eu sou o Messias? Não sou. Eu apenas estou preparando o caminho para ele. Porque eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é maior do que eu. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Muitas pessoas têm uma visão errada do verdadeiro avivamento. E nesta visão errada, somos muitas vezes tentados a produzir um avivamento. Você vira uma igreja entusiasmada, cultos de libertação, demônio caindo. Ah, meu Deus do céu, essa igreja é avivada. Vai nessa igreja, esse pregador, aonde vai o demônio cai, aonde ele vai, a alma aceita Jesus, essa igreja está vivendo o genuíno avivamento. Para a gente, só que o verdadeiro avivamento não é nada disso de que o diabo está caindo. Quer ver? Os discípulos foram enviados pela primeira vez e Jesus disse, cura os enfermos, expulsa os demônios.
Eles voltam empolgadíssimos, dizendo: Jesus, os demônios sujeitam a nós. Jesus, as enfermidades sujeitam a nós. Jesus, até os mortos a gente está ressuscitando. E caía na risada, e Jesus disse: vocês estão felizes por isso? Alegrai-vos antes, não é porque o demônio caiu. Alegrai-vos antes, não é porque o morto ressuscitou. Alegrai-vos antes, não porque o paralítico levantou. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Por quê? Não se empolga se os demônios começarem a cair. Não se empolga se vê paralíticos levantando. Mas agora se empolga quando você ouvir: o meu nome está escrito no livro da vida. Porque tem muita gente que expulsa demônio, mas o nome não está no livro. Tem muita gente que ressuscita mortos, é Cláudio, mas o nome não está escrito no livro da vida. Porque está escrito que o demônio faz até fogo cair do céu. Ele pode até se transfigurar em anjo de luz. Pode brilhar, pode ser a estrela. Esse não é o verdadeiro avivamento. Pode ser entusiasmo, pode ser movimento, mas não é verdadeiro avivamento, porque o verdadeiro avivamento não é da terra, ele é do céu. E algumas igrejas até usam alguns métodos para gerar e produzir avivamento. Eles dizem: precisamos de culto de libertação, precisamos de mudar a liderança para que haja avivamento. Nós precisamos fazer cultos evangelísticos para gerar avivamento, Mateus. E a gente começa até a imitar certas técnicas das pessoas e trazemos para cá e dizemos: estamos vivendo avivamento. E Deus está dizendo: não é não. Isso aí é copia e cola, mas não é avivamento. Davi queria trazer avivamento para a nação de Israel. O primeiro povo que fez um carro e trouxe a arca em cima dos bois foi o filisteu. Davi disse: eu estou no trono e eu tenho que trazer a arca, a presença de Deus para casa. Faz um carro, pega os bois. Só que Deus disse: assim não carrega a minha presença. Desse jeito não tem renovo e não tem derramamento do meu espírito. Culto copiado de filisteu não dá. Copiar altar de Baal não dá. Copiar o culto dos outros não dá. Copiar jeito dos outros cultuar e trazer para o meu altar não dá. Aí Davi faz: manda a festa, vamos trazer a arca. Bota a arca em cima dos bois. E Deus lá vai: pode levar minha arca. Uzá já estava acostumado a lisar a presença dentro de casa. Deus fala: está acostumado com o sagrado, né? A Bíblia diz que na eira de Nacon, a Bíblia diz que o boi tropeçou e a arca estava caindo. Uzá levantou a mão e disse: eu vou segurar, porque eu já tenho intimidade com a arca. Deus disse: aqui não. Não toca na minha presença. Ele foi fulminado na eira de Nacon. E para quem não sabe, a eira de Nacon não era morro, não era descida, era plana. Como é que o boi tropeça em um lugar plano? É Deus dizendo: não é assim que eu quero que carregue a minha presença. Para carregar a minha presença tem princípio. E como se carrega? Se carrega na tribo de Levi. A arca não se carrega no boi. A arca se carrega nos ombros. A minha presença
você tem que sentir o peso dela. Quer cantar? Mas canta com o peso da presença. Quer ministrar? Ministra com o peso da presença. Quer falar em línguas? Fala com o peso da presença. Quer trazer que novo para tua casa, teu ministério? Carrega o peso da minha presença. Oh, glória! Deixa eu ver quem tem a presença. Deus está dizendo: eu permito tirar a arca da casa de Abinadab, porém eu não permito que ela venha para Jerusalém em cima do carro de boi, porque boi não sente a presença. Oh, boi não sabe da responsabilidade. O boi não foi instruído como carrega. Boi foi feito para sacrifício, não para carregar presença. Ai, 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 ai. Quem tem que carregar a presença, quem foi chamado, ungido e separado para carregar a... Ai, 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 ai. Eu estou sentindo que a presença está na casa. Deixa eu ver quem trouxe os ombros para carregar a presença. Me ajuda a pregar. Pegue na mão de um vaso. Diga para ele assim, ó, diga para ele assim: tem ombro ou você trouxe a carroça dos bois? Tem ombro ou tem carroça de boi? Se tiver carroça, o boi vai tropeçar. Deus só coloca o pé na frente e diz: ei boi, é hora de tropeçar. Se quer viver milagre, vai ter que ser da maneira certa. É da maneira certa. Meu Deus, tem muitos bois tropeçando. Tem muitos. Não liga não. Se você vê algum boi tropeçando e Deus matando alguém fulminado, é porque a arca está em cima do carro de boi. Mas agora, se você vê alguém dizendo: eu estou sofrendo, mas eu não abro mão da presença. Meu Jesus, porque eu quero viver o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento é algo que está nas mãos de Deus e não pode ser produzido por métodos. Davi queria métodos. Deus disse: não é pela minha mão que a minha arca tem que ir para Jerusalém. Não vai com empolgação, porque empolgação não funciona. Todo mundo que começa empolgado no ministério quebra a cara. Porque ministério não é mar de rosa não, minha filha. Ministério, chamada não é mar de rosa. Todo empolgadinho, toda empolgadinha, pregou a primeira vez, empolgou. Só que você esqueceu é que depois que, enquanto você está no púlpito, você é um leão. Mas depois que você desce, dá medo, dá angústia. Davi disse: eu estou no trono, eu vou buscar a presença de um jeito ou de outro. E como? Vamos fazer um carro, Davi. Pega os bois e bota a arca por cima. Só que Deus, a ideia é boa de trazer a arca, mas no boi não. Não copia culto de filisteu não. Porque culto de filisteu funciona para Dagon. Só que Deus não aceita culto de filisteu não. Deus vai parar esse culto de filisteu na igreja. Deus vai parar esse choro de filisteu na igreja. Deus vai
Não vai receber oferta de filisteu. A ideia é boa, mas é de filisteu. E Deus disse: aqui não. Desse jeito não. O boi tropeçou. Uzzá foi segurar a arca e Deus disse: é agora que eu vou mostrar que eu não aceito o culto de filisteu. Davi caiu com a cara no chão e disse: o que é que eu fiz? Ele olha para um lado de baixo, tem uma taperazinha saindo fumaça. E ele disse: não posso levar a arca. Foi questionando a Deus: Deus, eu queria a sua presença. Mas aí Davi foi procurar os escritos, foi procurar o conselho, como é que se traz a presença de Deus de volta. Como é que a gente traz a presença? Aí disseram: Davi, há um mandamento de Deus que a arca tem que ser carregada por 4 homens. Esses homens, Davi, é ungido. Esses homens, Davi, foi separado para carregar a arca. Esses homens, Davi, foi escolhido a dedo por Deus para carregar a sua presença. Eles têm que carregar a presença no ombro, Davi. E Davi disse: eu vou ter que refazer todos os passos. Davi faz um cronograma e a arca é colocada na casa de Obed-edom. A casa onde vivia miséria. A Bíblia diz que 3 meses da arca na casa dele, Deus mudou o quadro dele. Alguém chega, um fofoqueiro chega para Davi e diz assim: Davi, a arca de Deus na casa de Obed-edom mudou a vida dele. Ele prosperou, Davi. Davi disse: é agora que a gente vai buscar. Só que agora Davi diz: separa os levitas, separa os sacerdotes. Vamos separar os animais para trazer a arca. Cada 6 passos, ele diz: agora tem princípio. Como eu vou trazer a arca para ninguém morrer de novo? Agora a gente dá 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para. Segura a arca, porque a gente vai sacrificar. Sacrificou. Mais 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para, sacrifica. Mais de 22 mil animais morreram nesse negócio de 6 passos para. Mas quando a arca entra no portão de Jerusalém, quando a arca entra no portão, Davi desce do seu cavalo, Davi arranca a coroa de rei, ele rasga suas vestes de rei, somente com a estola sacerdotal, começa a saltar na presença de Deus, porque a presença voltou para casa. E quando a presença voltou, Davi disse: se a presença volta, o rei aqui não sou eu, mas o rei é ele. Ai, ai, ai. Agora a presença volta de forma diferente. Agora quem reina é ele. Quem faz é ele. Quem é digno de ser adorado? As crianças adoravam, os velhos adoravam. Ah, meu Deus, só tinha uma mulher, a princesinha do palácio, que está na janela dizendo: mas que coisa cafona, rei. Que vadio é você, rei.
Ok, você quer aparecer para as mulheres. Ok, você é profano. Só que Davi não tá nem aí para Mical. Tá cheio de Mical, cheio de etiqueta. Tá cheio de Mical, cheio de etiquetinha, bem penteadinha, maquiadinha. Só fica na janela olhando e zombando de quem dá glória, de quem dá aleluia. Mas para você, Mical, que não gosta da presença, segura a palavra, vai ficar estéria. Vai ficar estéria. Deixa eu ver se não tem Mical na casa. Deixa eu ver se tem Davi que salta. Deixa eu ver se tem Davi que exalta a presença, que volta para casa. Davi ministra. Ele dá vinho e carne para o povo. Terminou a festa. Quando a festa terminou, Davi entra para casa. A dona Mical, que não adora, critica-o. Quando ela critica Davi, recebe uma palavra. Mical vai ficar estéril, Davi. Porque não se mexe com quem carrega a minha presença. Não se mexe com quem vive experiência pessoal com a minha presença. Aqueles que ficam na janela só para cobiçar, apontar pecado dos outros. O seu fim, Mical nunca teve filhos, morreu estéria. Pode ser bonita, pode andar bem arrumadinha, mas é estéril. Pode ser filha de rei, mas é estéria. Pode casar com um rei que tem promessa, mas é estéria. Não adianta nada, não gerar, não deixou herdeiro, não deixou descendente. E o que adianta você andar bonitinha, bonitinho e não ter frutos? Mical não tinha fruto, porque o fruto dela era seco, o fruto dela era seco, ela não dava. Ela pode ser casada com quem? Pode ser casada com quem tem promessa, mas se é hipócrita, se não adora a presença que volta, é porque o ambiente que ela vive é um ambiente que tem deuses estranhos. O ambiente que ela vive é um ambiente de crítica. O ambiente que ela vive é um ambiente de morte. O pai quer matar o genro, o pai dela quer matar o genro, o pai dela atenta contra as pessoas e ela aprende, porque o pai fala mal, o pai critica, ela cresce nesse ambiente e quando ela vê Davi saltando na presença, ela fala: para que tudo isso? Não gasta tudo isso. Cadê a pose de rei? Cadê a roupa de rei? Cadê a coroa? Toma vergonha, Davi. Você está parecendo um vadio, rapaz. Mas para Mical, Deus tem uma palavra: não gera, não gera, não gera. Me ajuda a pregar, pergunte: você é Davi ou você é Mical? Olha para mim. Avivamento é do céu ou da terra? Avivamento é do céu ou da terra? Avivamento, em segundo lugar, é uma experiência real com Deus. O segundo fato é muito importante. Ele é semelhante ou ele é relacionado ao primeiro, que avivamento é do céu e não da terra. É que o avivamento bíblico, ele é uma experiência com Deus. A Bíblia diz: todos foram cheios do Espírito Santo.
Todos foram cheios, verso 4, todos foram cheios do Espírito Santo. E esse é o problema com o avivamento que nós encontramos em toda a terra hoje. Os crentes não estão buscando uma experiência pessoal e profunda com Deus. Eles querem o avivamento, mas eles não querem o relacionamento e a experiência no secreto. Porque antes de eu viver um avivamento coletivo, eu preciso viver o avivamento ou a experiência pessoal. Porque quando eu tenho um avivamento pessoal, aonde eu passo, começa a ter focos de avivamento. Porque começa pessoal. Antes de Deus começar um avivamento coletivo, Ele vai proclamar a cada crente, em cada lugar, em cada igreja, para um momento de comunhão com Ele, de relacionamento com Ele, de intimidade com Ele. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem, meu Deus, habitará no teu tabernáculo? Senão aquele que for de mãos limpas e coração puro. Não tem como vivermos um avivamento se não tivermos experiência pessoal com Deus, real com Deus. Muitos crentes, eles não querem a experiência, eles querem as coisas, eles querem ver coisas, eles querem ver estudos bíblicos excelentes, pregadores excelentes. E é bom. Eles querem ver milagre, eles querem ver um grupo de louvor ungido, olha que louvor ungido, olha que grupo ungido. Eles querem ver um pregador que pula, que grita, ele quer ver levita diante do púlpito. E assim as igrejas parecem com um campo de futebol. As pessoas não vão para jogar bola. As pessoas vão para ver. Vai ter um pregador diferente, vou lá ver. Vai ter um culto de doutrina hoje, vou lá ver o que o pastor vai falar. Vai ter um cantor diferente, eu vou lá ver. Aqui não é campo de futebol para você ver. Aqui é campo de batalha para a guerra. Aqui é campo de treinamento para a guerra. E o problema, Manuel, é que ver é diferente de experimentar. Eles veem, mas não experimentam. No campo de futebol, quem experimenta só os jogadores que experimentam chutar, experimenta correr daqui para lá, e o povo que está vendo só fica assim, vai lá, vai lá. E na igreja? O povo vem, eles vê, mas eles não reagem, eles não experimentam. O pregador dá tudo dele, o povo não reage. No campo de futebol vai Pelé, vai Ronaldinho, vai Kaká, vai Neymar. E aí quando pega a bola, o povo vai ao delírio. Aí vem o pregador como eu, e o povo fica assustado olhando para mim. O povo tinha que fazer como no campo de futebol, subir o delírio com o pregador. Se o pregador grita, eles têm que gritar. Se o pregador corre, eles têm que correr. No campo de futebol, o povo dá tudo para um camarada. Se errar o gol, eles gritam. Se acertar o gol, eles gritam. Aqui, se a palavra é boa, o povo não grita. Se a palavra é ruim, o povo não grita. O povo não entende nada. E o problema é que aqui não é um campo de futebol que a gente grita alguém surdo. Alguém que não está nem aí, não tira nenhuma foto com a gente. Aqui a gente grita um Deus que os seus ouvidos estão atentos. Aqui a gente serve um Deus que as suas mãos estão estendidas. Aqui a gente serve um Deus que foi capaz de despedir toda a glória e morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados.
Não venha me dizer que nós estamos experimentando. Não estamos no avivamento se podemos ver milagres. Deus está curando, é avivamento, não é não? Porque em todo tempo Deus curou. Eu estou vendo, olha, Judas viu milagre e pereceu. Judas estava vivendo com o promotor do avivamento e não foi avivado. Estamos no avivamento se estarmos cheios ou se estamos cheios do Espírito. E olha para mim, avivamento não é gritaria. A gente até grita, mas não é avivamento. Avivamento é quando você é cheio do Espírito hoje, amanhã, depois. Começa o ano cheio, termina cheio. Começa crente, termina crente. Esse é o verdadeiro avivamento. Estamos cheios ou estamos num avivamento se estivermos ou se estamos encontrando com o próprio Deus todos os dias. Não está encontrando com Deus? Não estamos vivendo o avivamento. A gente pode estar vivendo focos de avivamento. Mas avivamento ainda não. Porque a gente não sabe nem o que é ser cheio do Espírito Santo ainda. Pastor, mas eu já aceitei Jesus. E quem diz, meu filho, quem aceita Jesus é cheio. Para ser cheio tem que buscá-lo. Como diz o louvor, fica Jesus mais um pouquinho. Não vai sem antes me falar como tu és maravilhoso, sua presença. Fica Jesus mais um pouco. Não vai. Como tu és maravilhoso, sua presença. A pergunta é: estamos num avivamento? Estamos encontrando com Deus vivo? Se experimentarmos uma relação viva e atual com Ele, é por isso que muitos avivamentos por aí são questionados. Por isso a gente olha para algumas coisas acontecendo no Brasil, isso não é avivamento, é movimento. É ajuntamento. Porque tudo parece movimento. Atrações, multidões são muitas vezes mobilizadas e o povo pula, mas continua do mesmo jeito. Pulou, cansou, a batata da perna inchou, voltou para casa na mesma hipocrisia. Pula, lalalai, balá. Mas continua no pecado, no adultério, na prostituição, na mentira. Continua enganando e sendo enganado. Labassuriando errar. E continua no mesmo engano, falando mal de Deus e até do diabo.
E como é que você quer que eu não questione esse avivamento? Eu não questiono aquele que está escrito aqui. Todos os avivamentos bíblicos e históricos que aconteceram, mudaram nações, mudaram reinos. Esse eu não questiono, mas esse avivamento que todo pastor está dizendo por aí, estamos a nossa igreja num grande avivamento, mas adultério escondido em cima do altar. Pastor no quarto, quinto casamento, conduzindo a igreja. Não, é que eu fui traído, né? E a Bíblia me dá permissão, não é mesmo? Essa Bíblia aí está errada. Porque a minha Bíblia diz que se você se separa, fica sozinho. Não casa de novo, porque se casa é adultério. Não, está conduzindo, e eu vou provar. Paulo disse que a vida do obreiro tem que ser irrepreensível. Casou de novo, está dirigindo igreja, não é repreensível, irrepreensível. Você não tem exemplo para aconselhar ninguém que quer casar. Você não tem exemplo para ensinar ninguém. Está conduzindo a igreja no quarto, no quinto casamento. Você não é exemplo para a minha geração. Não é exemplo. Que o diácono ou presbítero deve ser marido de uma só mulher. Casamento não é descartável, não. Você acha que casamento é copo descartável que você pega e amassa e joga fora? Chupou a garapa da cana toda e depois diz que o bagaço não presta mais. Você chupou o caldo, meu filho. Agora sustenta o bagaço. Enquanto a pele da bichinha estava lisa, é linda, mozinho, benzinho, florzinha. Depois que começou a emborrachar, e começa a olhar para as menininhas. Estamos num avivamento de carne. Porque avivamento do Espírito não é esse. Podem até fazer milagre, mas eu pergunto, as pessoas estão sendo levadas a Deus e realmente estão sendo cheias do Espírito Santo? Tá não? Então não é avivamento, me perdoe. As pessoas estão num relacionamento vivo e pessoal com o Pai, não é avivamento. As pessoas estão sendo guiadas, controladas, governadas pelo Espírito, não é avivamento. Se não temos avivamento, nós temos movimento religioso, mas não avivamento. Pode ser que podemos fazer até um esforço importante, evangelísticos, mas não é derramamento do Espírito. E não adianta simplesmente imitar as coisas. Joga um jogo de luz. Pinta a parede de colorido ou de preto. Não é pecado, eu falei semana passada. Deus não está nem aí com a parede branca, preta, rosa, vermelha. Porque Deus é o criador de tudo, irmão. Se Deus tivesse problema com o preto, nós estava lascado. A gente critica as igrejas pretas, mas ela faz coisa que a gente não faz. Deus não vai nessa igreja. Ele não vai por causa da sua língua, que é grande demais, e quando morrer precisa de 2 caixão.
Um para o corpo e outro para a língua, que não cabe nessa bendita boca. Eu termino. Na Suécia, há muitos anos atrás, alguns séculos atrás, o pastor crente começou uma pequena reunião. E a igreja foi crescendo, crescendo, chegou a 80 membros cheios do Espírito Santo. O governo daquela cidade era cruel. Começou a grande perseguição contra os crentes. Pegaram o pastor, bateram no pastor, espancaram o pastor, soltaram o pastor e disse: não pregue mais. O pastor voltou para a igreja, reuniu os crentes e foram para a oração. E Deus começa um grande avivamento no meio do povo. As mesmas autoridades foram para prender o pastor novamente na sua própria casa. Quando chegaram na porta da casa para prendê-lo, algumas pessoas o cercaram. E começou uma grande guerra. As autoridades não venceram, voltaram para buscar reforços. Os 80 crentes vieram de braços dados e mãos dadas, cercaram a casa do pastor. As autoridades vieram armados e começaram o grande confronto com armas e artilharia pesada. Muita gente morreu naquele dia. De repente vem um jovem com uma vela e de repente uma bala de calibre alto acerta a sua perna. A perna dele é amputada, ele perde a perna. E alguém olhou para ele e disse: jovem, você se arrepende de ter ido para a casa do pastor? Ele disse: não me arrependo, porque eu fui o primeiro a acender a vela. De repente vem uma jovem e começa a dizer: a Suécia, lá na Suécia, ela começa dizendo assim: Deus existe. Deus existe. Deus existe. Deus existe. De repente começa outro chegando e começa: Deus existe. Deus existe. Deus existe. Deus existe. Deus existe. Aí começa em cada bairro da Suécia: Deus existe. Aí começa na Suécia inteira: Deus existe. Deus existe. Deus existe. As mesmas autoridades que foram para decapitar o pastor, foi as mesmas autoridades que foram tirar o trono do rei daquela cidade. No mesmo dia ele foi condenado e foi morto. E a Suécia viveu um grande avivamento por causa de um jovem que acendeu uma vela. Oh, glória a Deus!
Atos capítulo 1, verso 8, fica de pé. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus existe. Deus existe. A igreja brasileira precisa entender que Deus existe. Deus só precisa de alguém com uma vela. Deus só precisa com alguém para acender a primeira vela. Se tiver alguém que acende a primeira vela, o seu bairro vai dizer: Deus existe. Ah, meu Deus, deixa eu ver se tem. Começa a falar alguma coisa para ele. Começa a declarar palavras para ele. Alamaia, candalama, xandalamaia. Estamos sendo cheios do Espírito. Então recebe o Espírito. Seja renovados agora. Levante as mãos e comece orando. Espírito Santo, Espírito Santo, nós queremos viver uma experiência real. Nós aprendemos hoje no segundo sinal de um avivamento, Senhor, que é a experiência real com Deus. Dai-nos experiência real. Dai-nos experiência real. Dá experiência essa mulher. Dá experiência esse jovem. Dá experiência esse obreiro. Dá experiência essa obreira. Dá experiência ao teu povo. Acende a vela. Acende a vela. Acende a primeira vela. Acende a primeira vela. Campo será reconhecido quando alguém acender a primeira vela. Lambaia, Uramandaia, Urabará, Simidaia, Comandará, Candori, Micala, Mananagas. Não precisamos de inovações. Não precisamos de pregadores novos. Nós precisamos de alguém focado em acender a primeira vela. Aviva, renova, restaura, enche. Enche, Jesus. Começa a encher. Começa a encher. Começa a avivar. Aviva, 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 aviva. Começa a renovar. Seja cheio, cheio, cheio. Recebe o poder de Deus. Vai ficar calado ou vai abrir a boca, minha filha? No campo de futebol eles gritam, o jogador que ganha centenas de milhões, e eles ainda têm que pagar ingresso para ir. Aqui você entra de graça. Aqui você adora, mas não adora de graça. Porque enquanto você adora, Ele abençoa a tua casa, abençoa teu ministério. Então abre a boca para adorá-lo. Não seja Mical, minha filha. Não seja Ananias e Safira. Então abre a boca, abre a boca. Abre a boca, vai dando glória. Abre a boca, vai dando glória. Começa a falar em novas línguas. Começa a receber. Começa a receber. E todos tem que ser cheio. Seja cheio, 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 cheio. Seja cheio.
Começa a transbordar, começa a transbordar. Começa a navegar no oceano do Espírito que te leva agora. Deixe as águas do Espírito te levar. Ah, Espírito, 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 começa a trazer coisas novas para esta casa, começa a trazer coisas novas, começa a revelar o profundo nesta casa agora. Levante as suas mãos aos céus, por favor. Levante as mãos aos céus. Eu vou te dar você 30 segundos. 30 segundos. Para você glorificar o nome de Jesus. 30 segundos. Você tem 30 segundos para você glorificá-lo agora. 1, 2, 3. Começa glorificando a Ele. Recebe a adoração da sua igreja, Jesus. Recebe o dom, a adoração e o louvor do teu povo. Recebe esse culto que nós entregamos a ti. E que a tua glória venha sobre nós nesse dia. Que nós possamos voltar para casa cheios da sua glória. Com experiências reais. Com o Senhor se revele a nós. Glória a Deus. Obrigado, meu Jesus. Quantos podem dar glória, diga glória. Quantos podem dar glória, diga glória. Que Deus abençoe vocês. Eu disse que Deus abençoe vocês. Quem recebe a palavra de Deus?